Não, vida? Não tela? Acho que não. Olá, boa tarde. Deixa eu ver, atualizar. Estamos informando. Continua, estamos fornecedores. Nega. Aê. Oi, Bibi, tudo bom? Tudo bem, meninas? Boa tarde com vocês. Como é que vocês estão? Que bom. E aí, nega? Tudo certinho? Tranquilas? Prontas para o nosso tema de hoje? A Ari já entrou também. Hoje a gente vai falar sobre como não pirar com isolamento social. Então hoje a gente vai ter bastante dicas, bastante insights, uma conversa, vai ser uma vibe bem positiva hoje, tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Hoje é o terceiro dia da nossa live. Primeiro dia foi com a nutricionista Renata Taralo. Ontem, segundo dia, com a coach de carreira Ariadne Sodré. E hoje, terceiro dia, vamos fazer com a nossa psicóloga e neuropsicóloga, especializada em psicologia junguiana, Ariana Gonzaga. Amanhã nós vamos fazer uma live com a personal trainer e atleta Silvia Penas. Então amanhã também vai ter bastante dicas de exercício, bastante dica de alimentação, vamos saber como vai estar a rotina dela. E agora que o pessoal já entrou bastante aqui, deixa eu chamar a Ari para a gente iniciar nosso bate-papo. Enviei. Carol. Olá, Ari, boa tarde. Oi, Tudo Lari, bom? tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me escutando bem? Muito bem. Tá Então, olá ótimo. a todos, olá, gente, tudo bem? E aí, como é que você está? Como é que está sendo essa sua rotina nova agora? Pois é, né? Acredito que é uma rotina nova para todos nós, né? Na semana passada, conforme as orientações, eu resolvi suspender os atendimentos no consultório. Também trabalho no Hospital São Paulo, na Unifesp, no CAPS. Lá os atendimentos também foram suspendidos, né? Até o presente momento. E estou realizando atendimentos online, né? Então é uma forma aí de continuar dando um apoio, continuar o andamento, né, de todo esse processo, principalmente agora, né, que nós temos muitos gatilhos, né, para acionar sintomas como ansiedade, como estresse e tudo mais. Então estamos aqui online, que nem você, igual a muita gente, acredito, né? Isso, não pode parar e deixar de levar informação para as pessoas, né? Acho que esse é um momento que a gente precisa se unir, se ajudar, estarmos pensando e respeitando a vida do próximo, né? Acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa fazer nesse momento, né? Nos unirmos. Sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem um excesso de informações, né, Lari? Acredito que em muitas áreas, né, o doutor Google, né, o senhor Google, ele é uma ferramenta útil, né, mas em alguns momentos também leva a gente a aumentar, né, todos os nossos medos, né, seja quando você recebe um exame médico, né, e você abre antes mesmo do seu retorno ao médico e começa a tentar saber quais, né, quais doenças, possíveis doenças, quais os sintomas, começa já prever um diagnóstico, um prognóstico, né? Então isso tudo é muito perigoso. E, inclusive, nós temos algumas recomendações, né, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS tem dado muitas informações, muitas dicas, de que nós, inclusive, deveríamos evitar, né, esse excesso de informações. E aí, é claro, né, as pessoas me perguntam, poxa vida, mas como é que eu faço, né? De alguma forma, eu também tenho que ter informação para me prevenir, para saber como que eu faço, como se eu saio, se eu faço compra, se eu posso ir ao médico e tudo mais, mas é justamente isso, né? A recomendação é que a gente procure as informações de fontes fidedignas, né? Então, é importante olhar sempre
o que a Organização Mundial de Saúde tem colocado como recomendação. Essa é a parte mais importante. A dica é que nós olhemos ao menos uma ou no máximo 2 vezes as informações ao dia, né, Lari? Tá ótimo, né? Já tá É o ótimo. suficiente, né? De Mas preferência que não seja a muito à mídia. noite, né? Exatamente, né? Entendo que, de alguma forma, né, uma vez que todos nos deparamos com o coronavírus, né, enfim, é meio inevitável não falar desse tema nesse momento, até porque acredito que essa live, inclusive, se dá, né, num momento em que as pessoas estão buscando aí um isolamento social, né? Algumas estão acatando, outras nem tanto, outras estão se conscientizando na medida que outras vão se conscientizando. Então, eu acredito muito nisso no coletivo, né? É muito importante, né? Então, de alguma forma é isso, assim, né? A gente vai estar esquentando aqui ainda, mas a ideia, gente, é que vocês não busquem tantas informações, né? Que controlem um tanto, né? O acesso às informações, principalmente a pessoas mais idosas, a crianças, né? Que não entendem, nem nós mesmos entendemos ainda a dimensão do que a gente está passando, né? Quem dirá os outros também, né? Né? Com certeza. E conta um pouquinho como é que é o teu trabalho, para o pessoal poder entender também. De repente, alguém está precisando também de alguma uma orientação a mais. Como é que você está trabalhando? Sim, com certeza. Bom, não sei quantos daqui já fizeram psicoterapia, né? Acredito que é um processo muito importante, muito intenso, né? De autoconhecimento. Existem, como ontem eu estava conversando um pouquinho com a Lari, né? Ela até perguntou qual linha eu seguia. Eu brevemente comentei com ela que existem algumas abordagens. Eu trabalho com a psicologia analítica, né? Não sei se alguns têm conhecimento, mas isso também é fácil de acessar essas informações. Mas é mais uma escolha pessoal, né? Teórica, do que de fato uma modalidade diferente, né? Então a psicoterapia tem psicanálise, tem a comportamental, tem várias abordagens, né? Gosto muito de Jung, né, que é o teórico que nós trabalhamos na linha da analítica. O setting terapêutico, ele acontece de forma verbal, mas existem outros recursos também, Lari, né, como, por exemplo, desenhos, interpretação de sonhos, atividades de caixa de areia. Então, o Jung, ele traz uma parte muito lúdica para o trabalho, né? É uma maneira de a gente acessar o nosso inconsciente não através do verbal, porque é isso que a gente hoje tem muito domínio, né? A gente tem Sim. muito domínio do que a gente controla, do que a gente fala. Então, hoje em dia eu vejo crianças muito novas falando, eu estou ansiosa, né? E aí eu me pergunto, o que é ansiedade para uma criança de 5, 6 anos, né? Onde que ela ouviu essa palavra, né? Exatamente. Então, de alguma forma, eu entendo que, independente, né, de qualquer questão psíquica, de qualquer sintoma, de qualquer problema que a pessoa venha a ter, né, a psicoterapia é uma ferramenta riquíssima, né, para o autoconhecimento. Então, eu trabalho aqui em Santos, né, tenho um consultório, também trabalho no CAPS, então eu trabalho com as compulsões, sejam as químicas e as não químicas, né? Então, desde drogas, substâncias químicas, como jogos, internet, compras, né? Só os transtornos alimentares que é um laboratório à parte, né? É um ambulatório à parte, na verdade. Mas também que entra no mesmo mecanismo, né? O alimentar, as compras, os jogos, as substâncias. A gente, em geral, associa sempre a compulsão ao produto, né? Ao que vai ser consumido, mas na verdade o comportamento ele é muito idêntico, né? É o que normalmente está mais em desequilíbrio, né? Que a pessoa não está conseguindo ter uma dominância dessa situação. Então aí você trabalha em cima disso para a pessoa conseguir Sim, na um controle. verdade, inicialmente, né, antes dos comportamentos se instalarem, né, e se tornarem um problema, porque essa é uma questão também, né? O que é o vício? Né? O que é a compulsão? Então, até mesmo, né, o que é ansiedade? Então, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem alguns eixos, né? Então, de alguma forma, para se tornar
de fato um transtorno, né, isso tem que trazer um sofrimento psíquico individual, muitas vezes coletivo, né, profissional. Então, várias esferas da sua vida vão sendo afetadas. Uma vez que isso não acontece, né, a gente não entende como um problema, a gente não entende como uma questão, então a gente tende a negar isso tudo, né? Então, muitas vezes a gente vê comportamentos instalados que causam prejuízo, mas a pessoa entra em uma negação, né? Então, de alguma forma, essas pessoas, em geral, quando buscam um atendimento, elas já têm um problema, né? Elas não estão buscando a prevenção. E hoje, né, nesse momento atual, eu acredito que, de uma maneira rápida, instantânea, a gente tenha que pensar na prevenção, né? Antes que a gente adoeça, na medida em que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar e como a gente vai ficar, né? Exatamente. Exatamente. Não, muito legal. E uma coisa, assim, e o que fazer, então? O que a gente pode fazer para não surtar pensando só em problemas, né? Que agora, antes todo mundo tinha desculpa que eu não tenho tempo, não posso fazer tal coisa. Mas agora, com um pouco maior de tempo também, às vezes as pessoas estão pensando só em problema, né? O que a gente pode fazer para evitar esse surto de enxurrada de problemas? Então, né, Lara, eu poderia dizer para você que só o fato de a gente pensar em evitá-los, a gente já cria um gatilho para ansiedade, né? Porque no momento que a gente é privado de algo, né, a gente gera uma mudança, né, de sensações, de pensamentos. Então, de alguma forma, né, é um momento muito delicado, é um momento de vulnerabilidade coletiva, né? E claro que no individual a gente acaba tendo mais tempo para olhar para essas questões, né? Então, por exemplo, ontem eu li uma matéria que aumentou muito o número de aumentou muito o número de divórcios na China após o coronavírus, né? Aí eu fiquei pensando, né, de uma maneira até fora, né, dessa questão mesmo. Falei assim, nossa, o que será que aconteceu, né? Eles já vinham, né, notando um aumento, então não é que o aumento deu devido ao isolamento, mas teve um boom, né? Fiquei pensando, nossa, então as pessoas, elas, de alguma forma, nesse momento de convivência, elas tiveram que olhar umas para as outras, né? E às vezes é isso que a gente está pensando nesse momento, o que fazer com esse excesso de tempo, né? Porque nessa vulnerabilidade é muito fácil você também começar a projetar os teus sentimentos no outro, né? Então, o meu incômodo, a minha ansiedade, o meu ócio, a minha irritação, né? No momento que eu tenho um parceiro, uma parceira, um filho, uma filha, né? Eu posso jogar tudo isso para o outro, né? E não necessariamente que a minha relação já vinha de uma questão, que haviam problemas, mas por uma fragilidade emocional, né? Os conflitos podem aumentar. Então, nesse sentido, né, quando a gente fala dicas, né? Eu não sou uma psicóloga de dicas. Eu, em geral, sou uma psicóloga, né, uma profissional que pensa na construção. Então, eu sempre trabalho através do desejo, né? Então, assim, putz, Ari, e agora, né? O que eu desejo nesse momento? O que eu posso desejar, né? Eu estava até lendo um artigo junguiano que falava muito sobre a gente aproveitar esse momento para usar a imaginação. Mas a imaginação de uma forma bem lúdica, bem infantil mesmo, sabe? Porque a gente também tem aquele tabu, né, de que muitas vezes se a gente sonha demais, a gente foge da realidade. Então já vem a autocobrança, né? Eu tenho que ter pés no chão, né? Essa ideia de ter pés no chão, claro, é muito importante. É importante a gente ser realista, mas a gente também quebra toda a possibilidade lúdica de a gente encontrar recursos internos que nos deem prazer, né? Então, por exemplo, eu vou falar o que eu fiz esses dias. Eu desenhei. Há muito tempo eu não desenhava, né? Eu vejo pessoas desenhando, né? Eu atendo pessoas que fazem desenhos em psicoterapia. Mas eu mesma desenhar fazia muito tempo. E inicialmente vem uma sensação de, mas eu não sei desenhar. Eu vou desenhar? Não, eu vou desenhar. Deixa. Depois de um certo tempo que você entra em contato, seja com a canetinha, com o lápis, com a aquarela, o que você tiver, né? Principalmente para quem tem filhos, né? Sempre tem bastante material à mão. Você começa, de fato, a se distanciar dos pensamentos que te ocorrem, né? Então, eu me vi num processo ali artístico, digamos assim, que durou 2 horas, em que realmente eu não pensei em nada mais da música que eu estava escutando
das formas, dos desenhos que eu estava me propondo a fazer de uma forma livre, espontânea e sem cobrança. Porque é isso, o desenho é para mim, não é para mais ninguém, né? Nesse momento. Exatamente. Então, legal. Ó, a Cíntia tá falando aqui, ó. Esses dias Verdade, né? assim. Tem que ficar olhando isso daqui. Vamos lá, me ajuda, Lari. Não, fica tranquilo aqui, ó. Já li aqui que a Cíntia mandou uma pergunta. Esses dias assistindo outra live, um rapaz disse que descobriu que a esposa dele é melhor do que ele pensava. Ou seja, tudo depende da ótica e do esforço que se faz, né? Exatamente, né? Você foi Essa só é a conversar com a questão, né? esposa? Pois é, né? Pode ser, tem gente que tem descobrindo até novos habitantes dentro de casa que não sabia, né? Mas, inclusive, sim, né? Eles têm falado até mesmo do contato com os pets, né? Com os animais, porque hoje em dia a gente também observa muitas pessoas solteiras, né? Então, que vivem sozinhas e que trabalham muito e que optam também, né? Por ter animais. E a falta de tempo que elas também têm com eles, né? E já foi comprovado que a gente consegue ter emoções quase idênticas, né? Se não idênticas aos animais como as pessoas, né? Isso também não vou entrar nesse mérito, que é outro tabu, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão, né, vão falar, opa, mas é um animal. Mas, enfim, São os filhos. é comprovado cientificamente, né, que os animais nos trazem bem-estar, né? Então, inclusive em pacientes oncológicos, muitas vezes se permitem as visitas, não no Brasil, mas no exterior, dos pets, em asilos, em casas de repouso, né? Muito a ecoterapia, por exemplo, né, que é uma ferramenta usada, e não é só porque é um cavalo e proporciona uma parte motora, mas não, é justamente pela vinculação dessas pessoas com o animal. Então, né, dentro desse panorama, né, realmente, as pessoas elas estão revivendo, né, outras experiências dentro de casa, seja com seus filhos, com suas esposas, com seus amigos, né, porque é isso, hoje a gente não tem, né, um formato fechado de quem vive numa casa, né? Verdade, né? E só de você estar em casa e poder, de repente, colocar uma música, né? Dançar livremente, sorrir, assistir uma coisa Sim. legal que a gente falou, desenhar, né? Uma coisa que muitas de nós nem pensam em pegar um lápis e desenhar, porque já se cobra de eu não sei desenhar e já nem começa, né? E às Ou, vezes né, dá não sou mais criança para isso, né? Enfim. vou fazer E o é teu curioso, macazinho, né? porque, na verdade, né, todo o material do nosso inconsciente, né, ele se dá, né, ele se desvela nessas atividades, né. Então, no atendimento infantil, né, não só infantil, adulto também, mas os grandes primeiros recursos, né, de técnicas projetivas para análise, né, é através do desenho. Então, outra coisa, né, que as pessoas, por exemplo, eu trabalho bastante com sonhos, né? Então, até uma dica, né? Vamos colocar dica aqui, mas que até é uma sugestão, na verdade, não é uma dica, gente. É que vocês observem os sonhos de vocês. Porque na correria do dia a dia, quando toca o despertador, e para quem deixa a soneca rolando, né? Não tem nem tempo de pensar direito, né? Então, muitas vezes também não se alimenta corretamente, então, né, não tem tempo de tomar um café da manhã. Às vezes os familiares também têm horários diferentes, então não tem tempo do coletivo, etc e tal. Vai pro banho, levanta, sai. A gente não observa o que a gente sonha, a não ser se o sonho foi muito impactante, muito nítido, né? E fica reverberando na consciência, né? Fica na psique, você fica lembrando daquele sonho. Mas um exercício que, né, eu proponho, né, para muitos pacientes que gostam e entendem o quanto de material inconsciente, o quanto é rico olhar para os nossos sonhos, é anotar os sonhos. Né? Então, nesse meio tempo de quarentena, eu acredito que é uma atividade que todo mundo possa fazer. Você pode anotar no bloco de notas do seu celular, você pode fazer pegar um caderninho, etc e tal. Anote os seus sonhos. Na medida do tempo, você vai perceber que muitos conteúdos se repetem. Esses conteúdos que se repetem, eles dizem muito de você. Mas às vezes os sonhos eles vão aparecer de uma forma não clara e explícita, né? Então você vai sonhar de repente que você era criança, que você é mais velho, com alguém que você não fala mais, ou você sendo uma outra pessoa, ou você sendo um animal, você sendo uma coisa no mundo, você vai falar, nossa, mas o que tem a ver isso?
Eu Se sou você for louca. criando, se você for criando uma anotação, você começa a se conhecer muito mais. Sim, muito, muito, muito mais. Então, assim, é uma sugestão mesmo, né? Porque é um momento que a gente pode encontrar, porque o sonho é seu. A gente fala que mesmo na análise dos sonhos, eu como profissional, eu nunca posso interpretar o seu sonho de uma forma direta. Eu sou indireta, né? Na verdade, eu sou uma ferramenta para sua interpretação, porque o sonho é seu, o inconsciente é seu, né? As fantasias e as projeções são todas suas, né? Então, assim, é uma sugestão, gente. Eu acredito que vai ser divertido vocês olharem um pouco mais, ou não tão divertido, mas vai ser muito importante olhar para os próprios sonhos. Eu estava vendo outro dia um documentário até sobre isso, e ele falava exatamente isso. Para a primeira coisa do dia que a gente tinha que fazer, teria que nos forçar a lembrar o sonho que a gente teve. Porque ele falava exatamente isso, que é muito importante até para o cérebro, a gente ativar algumas outras partes do nosso cérebro que iriam ajudar em outras questões relacionadas à nossa vida. E faz total sentido agora com essa explicação que você deu. Primeiro eu fiquei pensando, eu falei, mas será? Eu não consigo nem lembrar o que eu sei. Eu falei, acho que eu nem sonho direito, nem sei se eu sonho. E aí eu comecei a prestar atenção e eu falei, não, é verdade. Tem que dar Não, uma. sim. Todos nós sonhamos, todos nós, né? Nós temos a sensação que nós temos muitos sonhos, né, ao longo da noite, mas na verdade, pelo que é estudado, a gente tem 3 a 4 sonhos, fração muito curta de tempo. Mas nós temos, às vezes, a sensação que a noite inteira, né? Então, isso já mostra, né, o que acontece, né, de uma forma neuropsíquica, o quanto a linha do tempo ela é atemporal, né? O nosso inconsciente ele é atemporal, então não tem tempo para o inconsciente. E por isso que a gente consegue produzir tanto conteúdo, né? Do qual na consciência a gente não consegue muitas vezes imaginar. Então o sonho ele na medida em que você começa a olhar, a pensar, né? Quando você acorda, falar assim, antes de qualquer coisa, né? Assim, será que eu sonhei? Você vai, claro, você que está dizendo que não lembra dos sonhos, você vai começar a lembrar dos sonhos. Isso é fato, assim, acontece mesmo, assim. Ah, que legal. Ó, a Leide está perguntando aqui pra gente. Meninas, um diário é interessante fazer nestes tempos? Acho que seria até uma Olha, forma de autoconhecimento também, né? O que você. sim, uma das sugestões, né, que eu pensei em trazer, né, é a gente pensar sempre nesse momento de usar a parte mais manual, né? Então, tudo que a gente consegue fazer com as nossas próprias mãos. A tecnologia, claro, ela é super bem-vinda, como nesse momento a gente, de alguma forma, está conseguindo conversar, né, através dela. Mas, por exemplo, escrever, né? Escrever uma carta, sei lá, quanto tempo, gente, vocês não escrevem uma carta para uma pessoa, né? Então a gente está acostumado a contar, nem e-mails mais quase são usados, né? A gente vai contando a vida por um áudio, a gente vai contando a vida por WhatsApp e vai ficando tudo muito picado, né? Até pela questão do tempo. Então, assim, né, escrever é muito importante. Né? Você pode se propor a escrever uma carta, você pode se propor a escrever um diário, né? Como você se sente. Você pode se propor a fazer uma poesia. Por que não? Né? Ninguém precisa ser poeta para querer, né? Compor uma Tem música. Então, cobrança, assim, né? Tem cobrança. o Tá com diário, vontade, vai lá e faz, sim, escreve. exato, né? Um diário ele pode ser muito importante para você, né? Sim, legal. E uma dúvida também que eu tenho, assim, para que o pessoal me pergunta muito sobre ansiedade, né? Então, assim, eu tenho Sim. muitas alunas que sofrem muito com ansiedade. E o que seria, assim, uma forma, assim, simples da gente evitar entrar nessa crise de ansiedade? O que dá para a gente fazer de forma simples e agora em casa, para que a gente não entre nesse ciclo de talvez até de uma síndrome de pânico, de ansiedade, de uma taquicardia. Então, Lari, vamos lá, né? A ansiedade,
quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, ele já se transformou num sintoma, tá? Pensando numa questão que te causa prejuízo. Porque, pessoal, eu acho importante a gente distinguir isso, né, também. O que é ansiedade? Eu sempre pergunto, quando eu recebo alguém novo no consultório e a pessoa vem, que seja, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu falo, bom, então vamos desconstruir tudo isso. Então, acho que um exercício importante para a gente começar a pensar, ou vocês aí que acreditam ser pessoas ansiosas, né, é tentar entender o nível de ansiedade, né? A gente tem, né, algumas ferramentas, né, justamente para medir isso, né? E eu posso até, inclusive, né, nesse momento também ajudar algumas pessoas nesse sentido, né? Então, de a gente entender o que é uma ansiedade patológica, né? Não gosto muito desse termo, mas é isso, né? Existe a patologia, então a gente também não pode falar que é tudo da nossa cabeça, né? Porque tudo que é sintoma psíquico, né? A gente não tem, né? Quando eu tenho um machucado, eu tenho uma ferida, quando eu vou pra rua, as pessoas veem a ferido, curativo, eu vou ao hospital, etc e tal, e então eu sou tratado. Quando a gente tem uma doença, né, uma dor, e ela é interna, e ela não é vista, ela é muito julgada. Em geral, a própria pessoa já faz um julgamento dela mesma, né? Então, muitas vezes a gente vai para um lugar muito ruim. Então, eu gosto muito de pensar o que é ansiedade, né? Então, assim, às vezes a ansiedade para uns não é ansiedade para outros. Então, como que a gente fala, né, de algo tão amplo nesse momento, né? Então, eu partiria de algumas ideias, né? Então, assim, vamos supor, você tem taquicardia, você tem sudorese, você tem insônia, você tem a sensação de morte, você tem medo de algo ruim aconteça com você, mesmo que você esteja num lugar seguro. Quando você está na rua, você tem medo que algo de ruim aconteça com você. Então, de alguma forma, essas perguntas que eu faço, né, vale a pena vocês fazerem a si mesmos e perguntarem, poxa, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Gente, se tiver tudo, de fato, tem um transtorno, tem uma possibilidade, tá? Não estou diagnosticando ninguém, mas tem uma possibilidade de uma ansiedade de um nível que realmente traga prejuízos, né? Ari, como é que você faz? Como é que faz, né? Então, gente, muitas vezes a psicoterapia, o exercício físico, tentar ter uma rotina, né? Justamente até mesmo porque as pessoas falam assim, ah, eu tenho insônia. Ah, mas você tem rotina? Não, não tenho. Fica difícil a gente conseguir dormir, tentar, querer dormir bem, se você não tem rotina. Então, né, de alguma forma, mesmo não tendo regras e dicas, a gente sabe que para nossa saúde mental é super importante também que a gente se comprometa com uma alimentação saudável, com uma atividade física, com um sono em dia, né? Então, assim, com atividades lúdicas. Então, assim, de alguma forma, né, antes de a gente pensar em recorrer a inicialmente uma ajuda medicamentosa, é importante que você olhe e veja o que você faz por você mesmo, né? Para daí sim você poder realmente falar, bom, tem uma ansiedade aqui, ou não, realmente minha vida estava tão desorganizada que me gerou uma ansiedade, que também me levou a uma ansiedade, né? Tem muitas perguntas aqui, Lari, vamos lá. É verdade. Isso a gente está falando a semana inteira a mesma coisa. Rotina, alimentação, atividade física, manter o corpo ativo, manter a mente ativa, né? Mente sadia, com pensamentos positivos. Então, galera, não tem mistério, não tem dica milagrosa, não tem pílula. É a mesma coisa, é cuidar do nosso corpo, da nossa mente, praticar atividade física, se alimentar bem, criar uma rotina, né? A Ari falou, a Ari ontem também falou a mesma coisa, tem uma agenda, planeja o dia antes. Então, são as mesmas dicas sempre, né? Assim, não é, ninguém sabe, mas também ninguém às vezes acaba fazendo, né? A gente sabe, mas fala, mas isso é chato. Sim. Não vou fazer isso, né? É chato. É chato, mas vai trazer um benefício muito maior pra gente. Então, vamos ver Eu sempre aqui. penso, eu gosto de pensar, né, assim, quando realmente, né, eu recebo alguém no consultório e que tem uma questão, né, fato de um transtorno ansioso e que já tem uma recomendação médica, já está em tratamento medicamentoso.
e a orientação é: faça um exercício. Eu recebo a pessoa e a pessoa fala para mim: Ariana, eu não gosto, eu não quero, eu não vou fazer, e é isso, né? Então, acho que a gente está falando também, né, trazendo o outro lado, né? É claro, meu trabalho jamais é impor nada, né? Assim como do médico, assim como do educador físico, né? A gente traz tudo que a gente tem de conhecimento que possa trazer benefícios, né? Naquele momento atual. Mas a ideia, gente, é sempre procurar algo que você goste de fazer, né? Então eu entendo, né? Assim, agora eu sou a leiga, tá, Lari? Mas assim, por exemplo, eu vejo muitas queixas. Musculação é chato, é repetitivo, eu não gosto. Mas, né? Eu fico pensando, não existe só musculação, né? O benefício que a musculação traz, eu não sei. Aí você também vai me esclarecer aqui. Eu acredito que não seja só a musculação. Talvez tenham outros exercícios que vão trazer benefícios idênticos, parecidos, próximos para aquela pessoa, né? Então, atividades ao ar livre. Tem pessoas que têm questões, né, de estarem em espaços fechados, né? Então, hoje a gente vê atividades que acontecem em parques. Aqui em Santos a gente tem a praia, né, a toda disposição. Pessoas que, né, usam seus espaços para fazer atividade. Então, assim, desculpa, né? Não sei se existe, mas de alguma forma, né, a gente tem que olhar para o Existe, mas não desejo. sabe, né? E aí as pessoas podem me perguntar assim, mas Ariana, ok, eu desejo, eu vou lá, eu tentei, eu comecei, paguei academia, paguei personal, etc e tal, mas eu não gosto. Aí entra a hora da análise, gente, porque nem tudo que a gente fala que a gente quer, de fato a gente quer. E é essa a questão. Então, não é o educador físico, não é a nutricionista, não é. Enfim, né? Claro que vocês todos vão ajudar, todos, né? Eu acredito muito na ajuda multidisciplinar, né? Eu acredito que ninguém tá sozinho. Então, quando eu tenho alguém, eu falo, gente, olha, seria legal ir na Nutri, seria legal fazer uma atividade física, seria legal fazer qualquer coisa, né? Que seja. O trabalho multidisciplinar, ele é muito importante. Então, um agrega o outro. Só que, realmente, às vezes a pessoa, ela está fazendo tudo direitinho, mas ela não tem desejo. Então, de alguma forma, ela quase se violenta aquilo. Então, ela pode gerar ansiedade quando ela se sente obrigada a fazer algo que ela não está afim. Mas também a gente sabe que na medida do tempo, né, às vezes essa sensação ela muda. Então é importante a gente sempre lembrar, né, o que de fato a gente deseja, né? Se eu faço uma atividade física, eu estou fazendo uma atividade física por qual motivo? É porque alguém me falou? Ou porque eu quero? Porque eu sinto necessidade? Porque eu sinto fadiga? Porque eu não gosto eventualmente da minha imagem? Eu quero melhorar? Eu quero, enfim. Então, assim, gente, é olhar para dentro. E eu acho que esse momento, ele traz muito essa reflexão. E eu vejo que a dificuldade das pessoas está sendo essa, Lari. A gente vive uma sociedade do imediatismo o tempo inteiro. As pessoas têm problemas em esperar hoje. Então, assim, se eu mando uma mensagem para você, eventualmente, você é uma pessoa ansiosa, dependendo do conteúdo que você me trouxe. Eu visualizo a bendita da mensagem, aparece que eu visualizei, eu não te respondo, você entra já no quadro ansioso. Você já começa a criar histórias que não são legítimas. Então, pensa o que isso vai desencadear de mal-estar para o seu corpo. Porque existe todas as questões. Assim, eu gosto muito de pensar, né, que corpo, mente, eles estão interligados. Funcionam muitos mecanismos psíquicos, automaticamente isso vai para o meu corpo. Perdi teu áudio então, eu começo aqui, a não ter tô sintoma. conseguindo te escutar. Quem não tá conseguindo escutar quem? Não tô conseguindo te escutar. Não? Vocês estão escutando direitinho, gente? Eu perdi o áudio. Que travou aqui, lá. Caiu para mim aqui, ó. Oi? Ari? Não tô te escutando também. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí.
Não estou escutando. Tem que encerrar e ligar de novo. Será? Não está escutando nada, nada? Nada, nem ela. Peraí. Eu vou adicionar de novo. Ela. Adicionar. Vamos ver se agora vai. Alô, alô? Aê! Boa! Voltou. Onde paramos, gente? Ajuda a gente aqui. Eu não escutei o final que você falou, mas assim, tem uma pergunta aqui que a Cíntia fez. Falou que os pais dela estão surtando dentro de casa com esse isolamento. Cadê? Aqui. Voltando também. Meus pais estão pirando na casa deles. E não são pessoas que aceitam qualquer mudança ou sugestão. O que posso fazer para ajudar na ansiedade deles ir para ir para rua? Tá. Cíntia. Eles são idosos, então não sei, né? Vamos lá, você deve estar me escutando. Eles estão isolados, só eles e tudo mais ninguém, você não pode ter contato. Porque é isso, né, gente? Que até a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, uma das sugestões, né, é que os familiares fiquem próximos, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível, seja porque moram em cidades distantes e tudo mais. Então, de alguma forma, né, tem se falado muito sobre manter a comunicação o quanto for possível, né? Então, é ligar mais, é conversar mais, é eventualmente pedir para contar uma história, lembrar de um fato, né? Tentar tirá-los desse momento atual mesmo, né? Dessa temática, né? Porque a gente está monotemático, na verdade, né? Essa é a questão. Não se fala em outra coisa, né? Então, de alguma forma, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, como que será que eu posso, né, traduzir esse momento? O que eu acho desse momento, né? E eu pensei, a gente está vivendo um luto, né? O luto tem as fases da negação, da barganha, né? Da raiva, até chegar na aceitação, etc e tal. Eu falei, bom, mas não é um luto porque não é exatamente um luto. Eu estava lendo e realmente, né? Eu estava lendo um artigo, né, junguiano, e eles falavam justamente que inicialmente todo mundo entrou na negação. Talvez a gente não tenha percebido, mas seja ou pelo medo ou pelo desconhecido. Então a gente teve aí teorias de conspiração, né? O vírus foi criado pela China, não foi? Foi inventado, não foi, né? Não sei, gente. Eu realmente não sei. Eu sei que ele está aí, né? Então não adianta negar. Não adianta neste momento para nós, né, humanos aqui em quarentena, em isolamento, a gente tem que pensar na nossa saúde mental. Então ele existe. Então já deixar de negar é muito importante. Automaticamente, né, isso vai desencadear uma ansiedade. Então, vai ficar todo mundo pensando. Só que depois que a gente realmente se der, né, quando a gente se dá conta que a gente está aqui, vivendo esse momento, passa por uma aceitação. A aceitação vem nesse momento para diminuir a ansiedade. Porque se eu fico brigando, então, se eu tô negando, então eu acho que eu posso ir pra rua, eu acho que ele não existe, eu acho que é uma mentira, porque o que eu vi na televisão. E por isso que diminuir o acesso às informações. Então, automaticamente eu vou aceitando. Essa aceitação vai te deixar menos ansioso, né? De certa forma. Então, assim, Cíntia, não tem, né? Não tem receita. É muito difícil, mas é tentar conversar o máximo possível, fazer com que ele converse com outras pessoas, né? Usar a tecnologia na medida do possível, né? Fazer atividades com eles, né? Propor atividade física, que seja jogar xadrez, jogar, não sei, gente. Nós temos que ser criativos nesse momento. É isso que acontece, né? O bom é que somos adaptáveis, né? Então a gente consegue se adaptar e criar situações melhores para nós. Então, assim, também eu diria para diminuir a televisão, as notícias ruins, ficar longe de vídeos que estão mandando, fotos de gente hospitalizada, pensar em coisas
boas, ver assistir mais filmes de comédia, dar uma risada a mais, ligar uma música e dançar na sala com a esposa, fazer uma videoconferência com a família, né? Acho que isso tudo é válido também, né? E tira um pouco do negativismo, desse sentimento, dessa vibração que fica todo mundo com medo do desconhecido, do que será, do que não é, será que não é? E aí acho também que a gente pode fazer uma autoanálise, né? E ver, isso não está sendo legal, não está me fazendo bem. Não vou insistir nisso. Vou fazer outra coisa, vou fazer uma coisa que me faça bem. De repente é cozinhar, de repente é cuidar das plantas. Tem gente que ama cuidar de planta, né? E conversa com as plantas. E isso faz um bem emocional assim tremendo, né? Quando a gente muda o foco do que está trazendo negativismo para gente. E na verdade, né, Lari, um pouco, acho que vale a pena a gente pensar também, né, gente, no excesso de autocobrança, né? Porque o que é a ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade é a grande dificuldade de a gente estar no hoje, no agora. Então, de alguma forma, ou você está preso, muitas vezes, a uma situação passada, tentando resolvê-la de uma forma que você também não, muitas vezes, não vai conseguir, não tem mais acesso, de uma situação que está por vir também e que ainda você não consegue antecipar, né? E ter o controle, né? Então, eu acho que quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que pensar no controle também, né? Então, somos controladores. Gostando ou não gostando, né? As pessoas deveriam aceitar um pouco mais, né? Que nós temos gatilhos que desencadeiam essa ideia do controle. Então, o que eu posso, o que eu quero, o meu tempo, o que eu quero fazer, como que eu decido, etc e tal. No momento em que vem algo externo e nos priva dessa suposta liberdade de controle, é aterrorizador, né? Então fica todo mundo em pânico. O que eu faço agora? Né? Não, porque é isso. Né? E aí vem, excesso de tempo, autocobrança. Né? E aí o que eu faço? O que eu faço com isso? Né? E quando você vai falando, né, sobre cozinhar, sobre regar plantas, eu mesmo, depois dos 30, plantinhas aqui é o que eu mais gosto de fazer dentro de casa, né? Um apartamento não é uma casa, mas eu consigo ter minhas plantas. Então, realmente, é um ritual. Nós somos muito ritualísticos. Esse é o fato, né? Porque quando pra gente falar do hoje, a gente tem que pensar das nossas origens, né? Então, de alguma forma, na teoria que eu trabalho, a gente acredita muito na questão do simbolismo, do simbólico, dos arquétipos. Então, nós temos heranças. Nós, mesmo sendo individuais e únicos, né, nós temos comportamentos semelhantes. Claro, por uma parte de uma raiz biológica, né? Então, biologicamente falando, temos aí a mesma origem. Mas, psiquicamente falando, nós também somos atravessados pelos mesmos simbolismos e símbolos, né? Então, de alguma forma, a gente faz muitas coisas no automático. A gente não percebe o que a gente faz, a gente só faz. Eu acredito que o momento, neste atual momento, uma possibilidade que a gente tem é de olhar para o que a gente faz, né? Então, quando você fala, eu vou regar a planta. Se eu tô atrasada, eu pego a água, jogo na planta e vou embora. Molhei a minha plantinha, não a matei. Nossa, olha como eu sou boa com minhas plantas. Legal, né? Coloquei a comida para o meu gato. Nossa, não deixei ele passando fome. Putz, legal. Mas assim, qual é a interação com esse momento? Né? Qual é a interação que você tem quando você molha suas plantas, quando você organiza, quando você cozinha, né? Esses dias eu pensei, gente. Falei assim, nossa, mas o que eu faço? Eu só como? Eu pensei, porque eu acordo, eu como. Daí, de repente, eu tô fazendo a comida, eu tô comendo. De repente, eu tô lá, tô fazendo... Eu falo, gente, nossa, não reparei. Eu fazia tempo que eu não reparava no tempo que é gasto para você preparar um alimento. Por quê? Basicamente, eu me alimento muito mais, às vezes, fora de casa do que dentro de casa. Então, meu tempo de dedicação na alimentação, no preparo, é outro, né? Então, de alguma forma, já tenho algo diferente na minha rotina. Ou eu posso ficar muito irritada,
ou Que eu não vai posso adiantar, né? tentar fazer isso de uma forma melhor para mim. Então, opa, peraí, eu posso me alimentar melhor nesse meio tempo, porque eu preciso comer. Ah, posso pedir comida? Posso pedir comida? E entram questões muito pessoais, né? Eu vou me alimentar com essa comida que tá lá fora, né? Então, aí vai gerar um medo também, uma ansiedade de pensar que essa comida, essa pessoa que eu vou receber vai vir com corona, porque ele fica vivo, ativo não sei quantas horas. Então, gente, cada um tem que olhar pro limite daquilo que é possível, né? É isso, não tem o certo e errado nesse momento em que a gente sabe que a gente tem possibilidades. Nós podemos ir ao mercado, fazer uma compra, né? Assim como podemos pedir online, como algumas pessoas já se precaveram e têm as coisas em casa, mas isso pode acabar. E se acabar, né? Então isso vai gerando ansiedade. Só que se eu ficar pensando, o dia que minha comida acabar, o que eu vou fazer, se eu vou, se quem vem, eu vou ficar ansiosa até minha comida acabar. Então será que não vale a pena eu olhar para a comida enquanto ela está aqui dentro de casa e eu fazer disso uma experiência boa para mim, né? E para quem está comigo? Com certeza. Eu tenho cozinhado também e assistido, escutado podcast, escuto música, ponho o que tiver para assistir ali, porque assim, agora também é um momento que a gente pode escolher o que a gente quer escutar e escolher o que a gente quer ver, né? Então, não necessariamente eu preciso ficar escutando só coisa ruim, só notícia desencontrada, só gente que está só falando de pessimismo, de mal. Então, assim, é um momento para a gente parar e refletir mesmo, né? Pensar o que eu estou fazendo no automático, o que eu não estou, o que eu posso mudar, como que a gente vai sair disso mais forte, né? Como que a gente vai conseguir sair dessa com melhores hábitos, pensando mais no que a gente está fazendo, né? E não só fazendo. Isso é muito legal o que você falou. Deixa eu ver. A Mari escreveu aqui, ó. Aconselha praticar o mindfulness nesse período de quarentena ou melhor se manter com a cabeça ocupada de jogos e vídeos e tudo mais? Gente, assim, uma das recomendações é que, inclusive, a gente diversifique, né, as atividades. Esse é o ponto, né? Eu posso passar vários dias fazendo a mesma coisa, isso vai ser desgastante. Até mesmo não fazer nada, né? Qual é o problema de não fazer nada? É bom não fazer nada. Para uma pessoa ansiosa, é perda de tempo. Porque, na verdade, no mundo contemporâneo, a gente sempre está contra o tempo, né? É uma luta contra o tempo. A gente não tem o tempo como aliado. Na verdade, a gente quase o coloca como inimigo, porque a gente justifica todas as nossas falhas no tempo, né? Só que é isso. O dia tem 24 horas desde que eu nasci. Existem teorias que não são mais as 24 horas, né? Que ele tá passando um pouco mais rápido. Mas mesmo assim, a gente tá em torno de umas 23 e alguma coisa aí. Então, para mim, ele continua quase idêntico. Só que a sensação, né? E aí, claro, entra muito essa questão também da tecnologia da informação. Como a gente tem muito acesso, tudo muito rápido, a sensação também do tempo, ela muda. Porque o tempo da espera, ele é outro. Então, a gente não consegue mais ter esse tempo da espera, né? Então, as relações ficam pautadas nisso, as relações profissionais, tudo. A gente faz uma compra, às vezes, sei lá, você tem o benefício da compra na internet por ser mais em conta, mas às vezes a pessoa não consegue esperar o tempo da entrega na internet. Ela precisa ir, né, ter aquilo naquele momento, né? E é o mesmo produto. E às vezes é um produto que você nem vai usá-lo assim que você comprar. Você vai deixar ele guardado, mas a necessidade, né, de ansiar, de recompensa, seja porque você está frustrado, porque você está triste, ou até mesmo porque você está feliz, enfim, né? Ou às vezes só porque você quer também, né? Tudo também não é papo de psicólogo, tudo também tem que ser problema, né? Mas enfim, mas de qualquer forma, está instalado um comportamento esse que a gente não tem o tempo da espera. Então, neste momento, eu volto, né, volto a dizer assim, até tomar cuidado para não ficar repetitiva. Quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, a gente está aberta aqui, né, para responder. Mas é diversificar, né? Então, por exemplo, o mindfulness, ele é muito bom,
né? Eu não falei sobre respiração porque não é a metodologia a qual eu trabalho. Mas eu acredito muito, né? Já passei até trazendo uma experiência pessoal, né? Eu sempre tive vontade de fazer yoga, praticar yoga, mas eu achava que eu não ia dar conta, porque eu achava monótono, sei lá, né? O preconceito, né? O pré-conceito, né? Então a gente nem experienciou e já tá julgando uma atividade como não. Enfim, achei que seria impossível eu praticar yoga, etc e tal. E fui. A primeira vez que eu pratiquei, eu falei, nossa, sou uma pessoa ansiosa. E não sabia. Que legal. Faço análise, vim fazer yoga e de repente me vejo ansiosa. E foi muito difícil. Foi difícil, né? O exercício, enquanto eu estava em movimento, já foi difícil conciliar a respiração com o exercício. E aí você percebe que você não respira bem. Você não respirando bem, automaticamente você também cria gatilhos, né? É o que eu falo, gente, quando uma pessoa tá nervosa, quando a vozinha falava, toma um copo com água com açúcar, não é a água com açúcar. É o ato de você parar, de você beber, de você respirar, né? De você conseguir conversar, de você se acalmar, de você escutar o outro, né? Então, muitas vezes, uma pessoa, quando tá tendo um ataque do pânico, ela não respira. Ela não respira. Tanto que uma das maiores sensações é a falta de ar, porque é uma agitação tão imensa, né? Então, quando eu comecei a pensar, putz, eu tenho que me movimentar e respirar. Nossa, então tem aqui algum padrão ansioso aqui. Quando eu fui conseguindo fazer, e que não demorou muito, assim, trouxe um benefício. Eu saía das práticas esvaziada, assim, com sono, que eu dormia, não tem problema para dormir, mas assim, era aquela sensação de quero chegar, tomar meu banho, tomar alguma coisinha e cama, com a respiração. Então, claro, existem, né, hoje muitos profissionais, né, aí disponibilizando aulas, meditação, respiração, que seja, mas vai no seu tempo. Você não precisa ficar 1 hora fazendo uma atividade a qual você nunca teve contato e que você encontra dificuldade, né? O tempo da psicoterapia, né? Às vezes as pessoas falam, 50 minutos não dá tempo para nada. Mas, gente, às vezes a sessão ela é tão intensa que a gente passar de 50 minutos é quase fazer uma violência psíquica no outro, porque a gente também tem que ter um tempo para digerir, para repensar, para olhar para dentro. Então, a questão do tempo ela é muito importante. Olha para o seu tempo, para o tempo que tem hoje, mas não tenta fazer o tempo todo tudo. É isso. Então, assim, de repente, por que não experimentar, né? Poxa, eu posso experimentar isso. Faz um tempo. Agora eu quero ficar sem fazer nada. Hoje eu quero comer melhor. Amanhã eu vou comer uma besteirinha ali. Assim, equilíbrio, né? É equilíbrio, assim como a questão da fé, né? Ela é muito pessoal, ela é muito individual. Mas você usando a fé numa medida que te traga benefícios, a própria ciência reconhece a fé como uma ferramenta importante, né? Então, assim, quanto tempo, né? Às vezes as pessoas que têm uma fé, mas não são praticantes, até pela falta do tempo, também é uma atividade que você pode se propor a fazer, sabe? Ler um livro, que seja, né? Enfim, cada um no seu ritual, né? Porque aí eu volto a dizer, somos ritualísticos. O ritual, ele traz benefícios pra gente, né? Então, é buscar o equilíbrio, seja com qualquer atividade que você se propor a fazer. Legal. Legal. Nosso tempo aqui na live já está acabando. Olha só como passou rápido. O papo tá tão gostoso que a gente está até já estourando o tempo. E, Ari, eu adorei esse bate-papo contigo. Sensacional, acho que foi muito esclarecedor para muita gente. O pessoal tá aqui, ó, agradecendo imensamente. Falou que foram suas palavras, ó, é essencial, equilíbrio, papo muito bom. Pessoal, eu acho que agregou muito valor para quem estava até um pouco não sabe o que fazer, tá sofrendo com alguma coisa, todo mundo está num período desafiador, né?
Sim. E eu queria te pedir assim, qual uma frase que você goste, que faça sentido para você, para a gente deixar para a galera. Ai, gente, é uma frase, uma frase. Vamos lá. Não, tem uma frase que eu gosto, que é do Jung, né? Quem eu sigo, o teórico que eu sigo e trabalho. Eu acho que vale para todos, né? Ele traz, a frase né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa é a frase que eu trago para vocês, porque é isso, né? Não é porque eu tenho um conhecimento técnico que isso me faz melhor, né? Talvez eu tenha mais ferramentas para utilizar, mas dependendo do meu estado emocional, eu também posso passar por qualquer situação psíquica. Então, nós estamos todos, né, entre aspas, muito entre aspas, cuidado, né, porque não estamos todos na mesma situação, nós temos privilégios, eu acho que só o fato de a gente estar aqui já nos traz um privilégio. Então, assim, sejamos humanos uns com os outros, sabe? Exercício de empatia, né? Por que eu vou levar uma notícia ruim se eu posso, de repente, lembrar do momento bom, né? Por que eu vou transformar uma atividade diária em ruim se, de repente, eu olho para minha vida e falo, tô aqui, tô viva, tô com saúde, meus pais estão com saúde e estão aqui vivendo. Até mesmo quem está passando por um momento difícil, quem tá aí com esse vírus, né? Todo apoio nesse momento é muito importante, né? Muito importante. Então, gente, assim, somos humanos, somos falíveis, então diminuir a autocobrança, se permitir a rir mais, errar mais, fazer besteira, falar besteira, contar piada, desenhar, dançar, enfim. Usem a imaginação de vocês. Tenho certeza que todo mundo tem repertório suficiente para conseguir aí passar dias melhores em meio a todo esse momento. Com certeza. Perfeito, Lari. Perfeito. Gratidão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aqui para bater um papo nessa Eu que tarde. agradeço. Muito gostoso. Estou muito feliz de Gostei. ter conversado com você. Estou com saudades também. Sim! Quando Deixa, quando tudo passar, a passar, gente se encontra. a gente se encontra. E gratidão de novo, muito obrigada. Acho que o pessoal inteiro gostou. Eu vou deixar salva a live para quem não conseguiu assistir. Eu vou deixar salva no meu perfil. Então, quem não conseguir assistir também já pode enviar para outras pessoas, para elas também poderem ter uma clareza maior. Com Tá certeza. bom? Obrigada, Ari. Obrigada, gente. Vi um monte de gente conhecida, psicólogo, médico, psiquiatra, minhas amigas, nossas amigas, né? Gostei Oi, Carol. bastante. E é isso, gente. Se a gente quiser aí futuramente repetir, falar sobre outros assuntos, se vocês tiverem assuntos que quiserem, né, levar para a Lari, estou aqui, estou à disposição. Estamos à Tá bom? disposição. Obrigada, Ari. Um beijão. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Bom, gente, que papo gostoso, né? Que esclarecedor. Ela é uma pessoa fantástica e falei para vocês que hoje ia ser uma vibe muito legal mesmo. Bom, até amanhã, então. Amanhã, mesmo horário, 17 horas. Amanhã eu vou fazer com a personal trainer e atleta Silvia Penas. Vamos falar sobre a rotina de personal trainer, como está sendo, algumas dicas de alimentação. Vou perguntar para ela como está sendo essa fase, nesse período dela de atleta, né? Como que ela está lidando com isso tudo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, só me enviar, estou à disposição, tá certo? Um beijão, obrigada por todos vocês ficarem aqui assistindo, pelas dúvidas, pelas contribuições e até amanhã.